Alice através do espelho. Capítulo 2. O Jardim das Flores Vivas. Eu veria o jardim muito melhor, disse Alice para si mesma. Se eu pudesse chegar ao topo daquele morro, e cá está uma trilha que leva direto para lá. Pelo menos... Não tão direto. Mas suponho que por fim chega lá. É interessante como se enrosca, mas parece um saca-rolha que é um caminho. Bem, essa vai dar a volta no morro, eu suponho. Não vai. Vai dar direto na casa de novo. Bem, nesse caso eu vou tentar a direção contrária. E assim o fez, zigue-zagueando para cima e para baixo e tentando dar volta após volta, mas sempre voltando para casa, fizesse o que fizesse. Na verdade, certa vez, quando deu uma virada bem mais rápido do que de costume, não pôde evitar uma trombada nela. É inútil falar sobre isso, disse Alice, olhando para casa e fingindo estar discutindo com ela. Não vou entrar ainda. Sei que deveria atravessar o espelho de novo, de volta à sala, mas aí seria o fim de todas as minhas aventuras. Assim, dando as costas para casa com determinação, lá se foi mais uma vez pela trilha, decidida a avançar sem trégua até chegar ao morro. Por alguns minutos tudo correu bem e ela acabava de dizer: "Dessa vez realmente vou conseguir." Quando a trilha deu uma guinada repentina, chacoalhou, e no instante seguinte ela se viu, de fato, entrando porta dentro. Oh, mas que azar! Nunca vi casa tão intrometida, nunca! No entanto, lá estava o morro, bem à vista, de modo que não havia outra coisa a fazer senão começar de novo. Dessa vez, topou com um grande canteiro, orlado de margaridas e um salgueiro crescendo no meio. "Ó, lírio tigre!" chamou Alice, dirigindo-se a um que ondulava graciosamente ao vento. "Gostaria que pudesse falar." "Pois podemos," falou o lírio tigre. "Quando há alguém que vale a pena conversar." Alice ficou tão espantada que perdeu a voz por um minuto quando pôs o coração pela boca. Por fim, como o lírio-tigre apenas continuava a balançar, falou de novo com uma voz tímida, quase um sussurro. "E todas as flores podem falar?" "Tão bem quanto você," respondeu o lírio-tigre. "E bem mais alto." "Seria pouco delicado da nossa parte começar, sabe?" disse a rosa. "E eu estava realmente me perguntando quando você falaria," disse comigo. "O semblante dela me diz alguma coisa, embora não seja uma coisa inteligente. Apesar de tudo, você tem a cor certa, e isso já é meio caminho andado." "Não me importo com a cor," observou o lírio-tigre. "Se pelo menos suas pétalas se encrespassem um pouco mais, tudo estaria bem com ela." Não gostando de se ver criticada, Alice começou a fazer perguntas. "Não sentem medo, às vezes, de ficar plantadas aqui fora sem ninguém para cuidar de vocês?" "A árvore do meio," disse a rosa. "Para que mais ela serve?" "Mas o que poderia ela fazer se surgisse algum perigo?" perguntou Alice. "Abrir o berreiro," gritou uma margarida. "É por isso que os salgueiros são chamados chorões." "Você não sabia disso?" Espantou-se outra margarida, e então todas começaram a gritar ao mesmo tempo, até que o ar pareceu repleto de vozes esganiçadas. "Silêncio, todas vocês!" gritou o lírio-tigre, agitando-se arrebatadamente de um lado para o outro, com frêmitos de excitação. "Sabem que não posso alcançá-las," disse entre arquejos, inclinando a cabeça trêmula para Alice. "Ou não se atreveriam a fazer isso?" "Não faz mal," disse Alice num tom apaziguador, e curvando-se para as margaridas, que estavam começando naquele instante, sussurrou: "Se não calarem a boca, eu as escolho." O silêncio foi imediato e várias das margaridas cor-de-rosa ficaram brancas. "Muito bem," falou o lírio-tigre.
As margaridas são as piores. Quando uma fala, começam todas ao mesmo tempo, fazendo um alarido que deixa qualquer um murcho. Como é possível que todos vocês podem falar tão bem? Disse Alice na esperança de melhorar o humor dele com um elogio. Estive em muitos jardins antes, mas nenhuma flor podia falar. Põe a mão na terra e sinta, disse o lírio-tigre. Assim vai saber por quê. Alice obedeceu. É muito dura, observou. Mas não sei o que tem a ver uma coisa com a outra. Na maioria dos jardins, explicou o lírio-tigre, fazem os canteiros fofos demais. Por isso as flores estão sempre dormindo. Parecia uma excelente razão e Alice gostou muito de ouvi-la. Nunca pensei nisso antes, disse. Na minha opinião, você nunca pensa em coisa alguma, disse a Rosa num tom bastante ríspido. Nunca vi ninguém com ar mais bronco, comentou uma violeta tão de repente que Alice deu um pulo, pois ela ainda não tinha falado antes. Dobre sua língua, exclamou o lírio-tigre, como se você já tivesse visto alguém. Enfia a cabeça sob as folhas e fica lá roncando, até saber tão pouco do que se passa no mundo quanto um botão. Há mais pessoas no jardim além de mim? Alice perguntou, preferindo não levar em conta a última observação da Rosa. Há uma outra flor no jardim que é capaz de andar como você, disse a Rosa. Pergunto-me como fazem isso, mas ela é mais folhuda que você. É parecida comigo? Alice perguntou ansiosa, pois lhe ocorrera a ideia. A outra menininha em algum lugar desse jardim. Bem, tem a mesma forma desajeitada que você, a Rosa disse. Mas é mais vermelha e tem as pétalas mais curtas, eu acho. Tem as pétalas mais próximas, quase como uma dália. O lírio-tigre interrompeu. Não descaídas ao redor como as suas. Mas isso não é culpa sua, a Rosa acrescentou delicadamente. Você está começando a fenecer, sabe? E nesse caso é impossível evitar que nossas pétalas fiquem um pouco desalinhadas. Alice não gostou nada dessa ideia. Assim, para mudar de assunto, perguntou. Ela vem aqui de vez em quando? Provavelmente eu logo verá, disse a Rosa. É do tipo que tem 9 espigas. Onde as usa? Perguntou Alice com certa curiosidade. Ora, em volta da cabeça, é claro, respondeu a Rosa. O que me admirou foi que você não tivesse algumas também. Pensei que fosse a norma geral. Lá vem ela! Gritou a esporinha. Estou ouvindo os passos dela no cascalho. Alice olhou em volta aflita e descobriu que era a Rainha Vermelha. Como ela cresceu! Foi a sua primeira observação. De fato, quando Alice a encontrara entre as cinzas, só tinha 7 centímetros de altura. E cá estava, meia cabeça mais alta do que ela própria. É o ar fresco que faz isso, disse a Rosa. Temos um ar maravilhoso e puro aqui fora. Acho que vou ao encontro dela, disse Alice. Pois, embora as flores fossem bastante interessantes, sentiu que seria muito mais sensacional ter uma conversa com uma rainha de verdade. Isso você não vai conseguir, disse a Rosa. Eu a aconselharia a ir ao contrário. Como isso lhe soou absurdo, Alice não lhe disse nada e partiu imediatamente em direção à Rainha Vermelha. Para sua surpresa, num instante a perdeu de vista e se viu entrando pela porta da frente de novo. Um pouco irritada, recuou e, depois de olhar para todos os lados à procura da rainha, pensou que daquela vez podia tentar o estratagema de caminhar na direção oposta. Sucesso total! Não andara nem um minuto quando se viu cara a cara com a Rainha Vermelha, com o morro que tanto desejara alcançar bem à vista. De onde vem? Perguntou a Rainha Vermelha. E para onde vai? Levante os olhos, fale direito e não fique girando os dedos o tempo todo. Alice obedeceu a todas essas instruções e explicou, o melhor que pôde, que perdera seu caminho. Não sei o que você quer dizer com seu caminho, disse a rainha. Todos os caminhos aqui pertencem a mim.
Mas afinal, por que veio até aqui? Acrescentou a rainha num tom mais afável. Enquanto pensa no que dizer, faça referências. Poupa tempo. Alice ficou um pouco surpresa com aquilo, mas estava fascinada demais pela rainha para duvidar dela. Vou tentar quando voltar para casa, pensou. Da próxima vez em que estiver atrasada para o jantar. Já está na hora de você responder, disse a rainha olhando para o seu relógio. Abra um pouco mais a boca quando fala e diga sempre Vossa Majestade. Só queria ver o jardim, Vossa Majestade. Está bem, disse a rainha, dando-lhe tapinhas na cabeça, do que Alice não gostou nada. Se bem que, quando você diz jardim, já vi jardins que fariam este parecer um matagal. Alice não se atreveu a contestar e continuou. E pensei em chegar até o alto daquele morro. Quando você diz morro, a rainha interrompeu. Eu poderia lhe mostrar morros que fariam chamar este de vale. Não, não fariam, disse Alice, surpresa por finalmente tê-lo contestado. Um morro não pode ser um vale. Isso seria um absurdo. A rainha vermelha sacudiu a cabeça. Pode chamar de absurdo se quiser, disse. Mas já ouvi absurdos que fariam este parecer tão sensato quanto um dicionário. Alice fez mais uma reverência, pois temia, pelo tom da rainha, que estivesse um pouco ofendida. E as duas saíram andando em silêncio até chegar ao alto do pequeno morro. Por alguns minutos, Alice ficou sem falar, olhando a região em todas as direções. E que região curiosa era aquela? Havia uma quantidade de riachinhos minúsculos, cortando-a lado a lado, e o terreno entre eles era dividido por uma porção de pequenas cercas verdes que iam de riacho a riacho. Veja só, está demarcado exatamente como um grande tabuleiro de xadrez, Alice disse por fim. Deve haver algumas peças se mexendo em algum lugar. Ah, lá estão! Acrescentou encantada, e seu coração começou a disparar de entusiasmo enquanto continuava. É uma partida de xadrez fabulosa que está sendo jogada, no mundo todo. Se é que isso é o mundo. Oh, como é divertido! Como eu gostaria de ser um deles. Não me importaria de ser o peão, contando que pudesse participar. Se bem que, é claro, preferiria ser uma rainha. Ao dizer isso, olhou de rabo de olho, um tanto acanhada, para a verdadeira rainha. Mas sua companheira apenas sorriu amavelmente e observou. É fácil arranjar isso. Você pode ser o peão da Rainha Branca, se quiser, pois Lily é muito novinha para jogar. Você está na segunda casa. Quando chegar à oitava casa, será uma rainha. Exatamente nesse instante, sabe-se lá por quê, as duas começaram a correr. Alice nunca conseguiu entender direito, refletindo sobre isso mais tarde, como tinham começado. Tudo o que lembrava é que estavam correndo de mãos dadas, e a rainha corria tão depressa que ela mal conseguia acompanhá-la. Mesmo assim, a rainha não parava de gritar. Mais rápido, mais rápido! Mas Alice sentia que não podia ir mais rápido, embora não lhe sobrasse fôlego para isso. O mais curioso nisso tudo era que as árvores e as outras coisas em volta delas nunca mudavam de lugar. Por mais depressa que ela e a rainha corressem, não pareciam ultrapassar nada. Será que todas as outras coisas estão se movendo conosco? Pensou atônita a pobre Alice. E a rainha pareceu-lhe adivinhar os pensamentos, pois gritou. Mais rápido, não tente falar. Não que Alice tivesse a menor intenção de fazer isso, tinha a impressão de que nunca conseguiria falar de novo, tão sem fôlego estava ficando. Mesmo assim, a rainha gritava, mais rápido, e a arrastava consigo. Estamos chegando? Alice conseguiu arquejar finalmente. Chegando, a rainha repetiu. Ora, passamos por lá 10 minutos atrás, mais rápido! E correram em silêncio por algum tempo, o vento assobiando nos ouvidos de Alice, e imaginou quase lhe arrancando fora os cabelos. Vamos!
gritou a rainha. Mais rápido, mais rápido! E correram tão depressa que por fim pareciam deslizar pelo ar, mal roçando o chão com os pés, até que de repente, bem quando Alice estava ficando completamente exausta, pararam e ela se viu sentada no chão, esbaforida e tonta. A rainha a recostou contra uma árvore e disse gentilmente: Pode descansar um pouco agora. Alice olhou ao seu redor, muito surpresa. Ora, eu diria que ficamos sob essa árvore o tempo todo. Tudo está exatamente como era. Claro que está, disse a rainha. Esperava outra coisa. Bem, na nossa terra, disse Alice, ainda arfando um pouco. Geralmente você chegaria a algum outro lugar, se corresse muito rápido por muito tempo, como fizemos. Que terra mais pachorenta! Comentou a rainha. Pois aqui, como vê, você tem que correr o mais que pode para continuar no mesmo lugar. Se quiser ir a alguma outra parte, tem que correr no mínimo 2 vezes mais rápido. Prefiro não tentar, por favor, suplicou Alice. Estou muito satisfeita de estar aqui. Só que eu estou com tanto calor e com tanta sede. Sei do que você gostaria, disse a rainha bondosamente, tirando uma caixinha do bolso. Aceita um biscoito? Alice achou que seria pouco educado dizer não, embora aquilo não fosse nem de longe o que queria. Pegou um biscoito e fez o possível para comê-lo. Era sequíssimo. E pensou que nunca ficara tão engasgada em toda a sua vida. Enquanto você se revigora, disse a rainha, vou tirando as medidas. E sacou uma fita métrica do bolso e pôs-se a medir o terreno e a fincar pequenas estacas aqui e ali. Ao fim de 2 metros, disse, cravando uma estaca para marcar a distância. Eu lhe darei suas instruções. Aceita mais um biscoito? Não, obrigada, recusou Alice. Um foi o bastante. Matou a sede, eu espero, disse a rainha. Alice não soube o que responder, mas felizmente a rainha não esperou a resposta, continuando. Ao fim de 3 metros vou repeti-las, para o caso de você a ter esquecido. Ao fim de 4, vou dizer adeus e ao fim de 5, vou-me embora. A essa altura, tinha fincado todas as estacas e Alice olhou-a com muito interesse enquanto ela voltava para a árvore e, em seguida, começava a caminhar lentamente ao longo da fila. Junto à estaca dos 2 metros, a rainha virou o rosto e disse: Um peão avança 2 casas e, em seu primeiro movimento, como você sabe, assim, você vai avançar muito rápido para a 3ª casa. De trem, eu acho. E num instante vai se ver na 4ª casa. Bem, essa casa pertence a Tweedledum e Tweedledee. A 5ª casa é só água. A 6ª pertence ao Humpty Dumpty. Mas você não faz nenhum comentário? Eu não sabia que deveria fazer algum. Alice gaguejou. Devia ter dito, prosseguiu a rainha em tom grave de censura. É extremamente gentil da sua parte me falar isso tudo. Mas vamos supor que isso foi dito. A 7ª casa é toda num bosque. Contudo, um dos cavaleiros lhe mostrará o caminho. E na 8ª casa, nós, as rainhas, estaremos juntas. É tudo festa e diversão. Alice se levantou, fez uma reverência e se sentou de novo. Na estaca seguinte, a rainha se virou e desta vez disse: Fale em francês quando a palavra é em inglês para alguma coisa não lhe ocorrer. Ande com as pontas dos pés para fora e lembre-se de quem você é. Não esperou que Alice fizesse uma reverência desta vez, caminhando rápido para outra estaca, onde se virou por um instante para dizer adeus e correu para a seguinte. Como aquilo aconteceu, Alice nunca soube, mas exatamente ao chegar à última estaca, a rainha desapareceu. Se sumiu no ar ou se correu veloz para o bosque, não havia como saber. E Alice começou a se lembrar de que era um peão e de que logo seria hora de se mover.